A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor João Caboclo aqui, com a alegria de compartilhar a palavra de Deus para que nós possamos crescer espiritualmente. Esta mensagem com certeza alcançará pessoas que já têm alguma vivência, algum tempo seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, mas com certeza também alcançará pessoas que são novos na caminhada, que precisam de alimentos sólidos, substancial, que possa guiá-los para um caminho segundo as expectativas e as orientações do nosso Pai Celestial. Amém? A mensagem que nós vamos compartilhar hoje para o meu e o teu crescimento é: salvo somente pela graça. Salvo somente pela graça. Embora a salvação seja oferecida gratuitamente, muitas pessoas não são alcançadas pela graça. E por quê? Porque a rejeitam, porque a interpretam mal ou tentam substituí-las por suas próprias obras. O versículo-chave desse estudo está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, onde afirma: vocês, eu e você, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esta passagem, ela enfatiza que a salvação é um presente gratuito de Deus, que é recebido pela fé, e não algo conquistado por meio de esforço humano ou boas obras. Embora, depois que nós somos alcançados pela graça, nós vamos naturalmente praticar todas aquelas boas obras que Jesus nos deixou como exemplo. Mas nós já fomos alcançados pela graça. Nós estaremos fazendo isso como gratidão e como para estar no centro da vontade do nosso exemplo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos deixou para fazer as boas obras. Então isso vai ser parte do nosso dia a dia, mas não o objetivo principal de ser salvo por causa da graça. A graça foi alcançada pela fé. Mas isso nos levará, sim, a praticar boas obras, porque seguiremos o estilo, o modelo e os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O contexto. Paulo lembra aos crentes de Éfeso que, antes, eles estavam espiritualmente mortos. Você também estava. Escravizados pelo pecado e sob a ira de Deus. Estávamos escravizados sob o pecado, fazendo todos os desejos da carne, tudo que o mundo oferece. E a Bíblia vai dizer que aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós estávamos sim sobre a ira de Deus. Está em Efésios 2, versículos de 1 a 3. Mas então, por causa da misericórdia e do amor de Deus, Ele nos vivificou em Cristo, a mim e a você. Isso está no versículo 4 a 7. Já o versículo 8 e 9, que é a base do estudo, resumem o Evangelho. A salvação é totalmente um dom da graça de Deus, que nós recebemos somente pela fé em Cristo e nunca pelo esforço humano. Mas aqui está o desafio. Embora a graça seja suficiente para todos, muitos não são salvos porque tentam alcançar a Deus por meio de obras, religião ou justiça própria, em vez de receber humildemente o dom que Deus está dando. Os versículos de apoio para fortalecer o nosso conhecimento e para não estarmos estudando baseado em versículos isolados. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, versículos 23 e 24 de Romanos 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos liberta, nos redime. Todos pecaram, mas Deus justifica gratuitamente, pela graça.
E Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. A salvação nunca é conquistada, ela é movida pela misericórdia de Deus. Em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, nosso Senhor Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram de homem, mas de Deus. A salvação exige receber Cristo pela fé e não por esforço humano. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. As obras não podem justificar, somente a fé em Cristo o faz. Amém? Romanos, capítulo 16, versículo 11. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Verdade, né? Graças e obra não podem ser misturadas. A salvação é somente pela graça. Mas se queremos andar no centro da vontade de Deus, estaremos fazendo boas obras. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, e em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mas muitos permanecem sem serem alcançados por essa graça. E por quê? Alguns confiam em obras em vez da obra já consumada por Jesus Cristo. Alguns rejeitam a graça achando que é simples demais ou insuficiente. Alguns nunca ouviram o Evangelho, que é até difícil hoje em dia, né? Por causa das mídias sociais e todas essas coisas. E a igreja é chamada a compartilhar. Então, esse aqui é um papel meu e teu para estar compartilhando, como estou fazendo agora, compartilhando a palavra de Deus. Amém? A graça é oferecida universalmente, mas ela deve ser recebida pessoalmente e pela fé. Como um presente, ela pode ser recusada. Então, embora Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que todos sejam salvos, a graça é um presente, já disse. E como tal, ela pode ser recusada, rejeitada. A pessoa simplesmente não quer. Como é que nós aplicamos esse entendimento na nossa vida diária? Vamos parar de confiar em obras. Não devemos cair na armadilha de pensar que frequentar a igreja, ter moralidade ou praticar boas obras pode salvar você. Somente Cristo salva. E aqui vem um detalhe, porque quando estamos em Cristo, nós temos fome e sede de praticarmos moralidade, de praticar boas obras e de estarmos frequentando a igreja. Mas como um produto resultante de termos sido alcançados pela graça de Deus, entendeu? A graça é pela fé em Jesus Cristo, mas vai nos levar a fazer isto. E estas coisas que ele diz aqui, de achar que frequentar a igreja, ter moralidade ou praticar boas obras, que isto não nos salvará, mas isso demonstrará que nós estamos seguindo o padrão de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, dos exemplos que ele deixou, e termina que nós vamos estar fazendo essas coisas, mas não como objetivo final, porque o objetivo final de ser salvo é pela graça. Amém? Sejamos uma testemunha da graça. Muitos não são alcançados porque não ouviram. Devemos levar o Evangelho além das paredes da igreja. Tem pessoas que mesmo aqui num bairro urbano muito populoso, eles só escutam
o que querem. Ele nunca vai botar numa rádio gospel, nunca vai escutar uma mensagem bíblica, e por isso a importância do evangelismo, por isso a importância de você compartilhar de Jesus Cristo, até no seu ambiente de trabalho, na pelada, na faculdade, ser testemunha da graça. Viva a incerteza, a sua salvação está segura na graça de Deus. Você não precisa viver com medo de não ser bom o suficiente, mas precisa se arrepender de coisa que o Espírito Santo coloca na sua mente, na sua consciência, que aquilo está errado. E nesse momento você realmente não está sendo bom o suficiente, mas você pedir perdão com sinceridade, o sangue de Jesus nos purifica. Amém? Responda com boas obras, como eu falei. Não para conquistar a salvação, porque ela é pela graça, mas para demonstrar gratidão e refletir Cristo. Nós só podemos refletir Cristo se nós estivermos fazendo isto, certo? Integridade, boas obras, amor ao próximo, compartilhar da alegria e do sofrimento dos outros. Não pode ter indiferença, não pode ter preconceitos, e a palavra de Deus vai dizer que nós devemos usar palavras que edifiquem as pessoas e não que condenem. E mais uma curta reflexão para nós finalizarmos. Igreja, ouçam isto. Você, eu. A graça é um presente oferecido a todos, mas nem todos a recebem. E a pergunta é, por quê? Porque muitos ainda tentam chegar a Deus por meio de suas próprias obras, por meio de sua religião, por meio da sua justiça. Então muita gente, principalmente quem tem uma condição financeira boa, faz várias obras sociais, mas ignoram, não tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e eles estão querendo praticar a autossalvação. Então eles podem estar ajudando 300 crianças, 200 crianças, porque eles têm condição financeira, mas estão ignorando Jesus Cristo, ignorando aquele que deu a vida por nós. Então, isso é uma armadilha horrível, porque a pessoa pensa que está muito bem, que tem um coração maravilhoso, mas ele está em conflito com seu Criador. Mas a Bíblia é clara, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. A salvação é somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo. Graça, fé, Cristo. Nossa tarefa é urgente, e é qual? Parar de nos gloriar em nós mesmos. Se achar que porque não falta um dia da igreja, porque você é destaque da igreja, porque você está em todas as atividades. Viver pela graça e anunciar ao mundo que o dom de Deus é gratuito. Não deixemos que as pessoas percam o céu por um único passo. E qual é esse passo? O passo da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, glorioso Pai, eu te agradeço por esse momento, por esse estudo. Nós mergulhamos profundamente, saímos de águas rasas para entender, baseado numa quantidade interessante de versículos que se complementam, para dar robustez ao estudo. Eu te agradeço, Paizinho, porque tu tem me ajudado, me orientado para não ir além do que está escrito, e que não saia nada de mim, Pai, é apenas para expor. É um estudo expositivo para ajudar os teus filhos a entenderem tuas expectativas e crescerem, tornarem-se cristãos maduros e não ficarem com meninices, porque isso leva à arrogância, leva à vaidade, leva à soberba, achando que faz mais, um faz mais do que o outro, que um é melhor servo e todas essas coisas. Deixemos cada um seguindo o seu caminho, embora possamos admoestar e conversar para ajudar, para edificar, mas no final
cada um será julgado pelas obras que foi feito enquanto está aqui, né, na terra. Então, que nós possamos aceitar a tua graça através da fé em Jesus Cristo e seguir em humildade, obediência e nunca querendo nos achar melhor que o outro por conta de um cargo de liderança, por conta de uma condição de destaque em igrejas e tantas outras coisas que nós vemos no nosso meio, e que essa mensagem possa levar as pessoas à reflexão, transformar a vida, porque o que tu queres é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu oro, Paizinho, eu já te agradeço por essa rica oportunidade, em nome de teu Filho Jesus, pedindo que as tuas misericórdias, as tuas bênçãos, a tua graça, o teu amor, a tua compaixão sejam multiplicadas na vida de todos aqueles que tiveram a graça de chegar até o final deste vídeo, Pai. Obrigado, eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Fique em paz.